Um estudante projeta um experimento no qual se colocam 2 copos iguais, com a mesma quantidade de água, no interior de uma caixa de capacidade térmica desprezível, isolada do ambiente. Opa, então tá. Então vou ter uma caixa. E vou colocar ali dentro da caixa 2 copos, né? Dois copos iguais, tinha que ser iguais. Suponho que seja igual. Com a mesma quantidade de água, no interior de uma caixa capacitada. Agora uma parte mais importante, eu acho, que podia mais derrubar alguém aqui. O que significa ele dizer que a capacidade térmica da caixa é desprezível? Significa que ela não troca calor com. Ela não absorve, colocar aqui, ó, não absorve nem emite calor. Tá? Ela não vai pegar o calor que vai sair desses copos, essa água desses copos, nem dar calor para ele. Tá? Como você fala, é como se ela não entrasse na equação. Sabe aquela equação de equilíbrio térmico? Tem que fazer que as trocas de calor dê zero. Quando ela não tem capacidade térmica, lembra que a capacidade térmica não tem, né? É desprezível, né? É muito pouco que ela interfere, não consiga ser sensível. É o Czão, que é o M vezes o Czinho. E o Q, se você se lembra que o calor sensível é MCzinho delta T. Então, que é o calor trocado. O que acontece quando o MCzinho, que é o Czão, é zero? O Q fica zero. Então, quando alguém fala que algum corpo tem capacidade desprezível, significa que o Q dele, o que é o cedido ou absorvido, é sempre zero. Ele não troca calor, não interage na forma de calor, nem com o exterior, nem com o interior, tá? E aqui, ó, mais com o interior, falando assim, né? E é isolado do ambiente. Isso aqui garante que ela não, então aqui, ela não absorve nem emite calor para o corpo, e aqui, se ela é isolada do ambiente, significa que ela não recebe calor do meio externo. Não troca calor com o meio externo, não troca. Não troca calor, não troca energia com o meio externo a ela, tá? Então não troca energia nem com o meio interno nem com o meio externo. Então ele só vai analisar a troca de energia entre os copos aqui, né? Que vão trocar, na verdade, através do o ar que está dentro da caixa aqui. Né? Um copo está com água fria a 10 graus Celsius. Então, vou colocar um aqui a 10 graus Celsius. E o outro com água quente a 80 graus Celsius. Vou colocar aqui esse aqui, está a 80 graus Celsius. Está aqui, está quentinho. Ó. O estudante afirma que após decorridos alguns instantes, o copo com água fria baixará sua temperatura para 5 graus Celsius. Espera aí, ele vai perder energia, né, para baixar a temperatura. Está dizendo que esse aqui vai baixar a temperatura para 5 graus Celsius. E o copo com água quente aumentará sua temperatura para 85 graus Celsius. Será? Né? Porque esse aqui, o que ele está afirmando no enunciado, não é necessariamente verdade. Então ele vai questionar isso na questão. Está dizendo que esse aqui vai aumentar a temperatura para 85 graus Celsius. A ideia do estudante está, aí você tem que analisar, errada, pois contraria a segunda lei da termodinâmica, e já falei sobre isso na questão dessa aula. Certa, pois concorda com o princípio da conservação de energia, também já falei que eu só vou falar mesmo, vou escrever, conservação de energia mecânica, né, que a gente falou na primeira questão dessa aula. A afirmação dele está certa, pois concorda com a lei zero da termodinâmica, essa aqui eu não falei ainda, vou falar. Ou está errada, pois contraria o princípio do equivalente mecânico da caloria. Tá? Princípio do equivalente mecânico da caloria. Vamos ver um por um dessas afirmações, tá? Depois aqui. Foi o que eu pensei. Aqui. Então vamos analisar cada um. De novo, que nem na questão 1 já sai, já vou escrever novamente, porque é a resposta, né? Só que eu não vou escrever as 3 formas de enxergar a segunda lei da termodinâmica. Vou só chegar a uma. Vou pegar que é importante para essa questão. Na questão 1 eu falei que a lei da termodinâmica
segunda lei da termodinâmica, pode ser vista como a energia térmica ou calor, qual que é o calor aqui? O calor sempre, vou colocar de forma natural, sem forçar, né? Deixando as coisas acontecer naturalmente, de forma natural, sempre vai passar do meio mais quente para o mais frio. Essa é a tendência natural. Quem tem mais vai passando para quem tem menos. Energia térmica. Então acaba esfriando o quente, né? E aumentando o frio. Porque do jeito que ele está falando aqui, né? Que o estudante, né, falou aqui que o frio vai ficar mais frio e o quente mais quente. Ele está dizendo que a energia térmica está passando do frio, o corpo mais frio, para o corpo mais quente, com mais energia térmica ali acumulada. Ele está dizendo que está acontecendo isso aqui. Quando a gente sabe, pela segunda lei da termodinâmica, que o certo é isso aqui, né? Então, o correto seria quando esse caísse para 75, esse aqui ia subir para 15, por exemplo. Aí a afirmação dele estaria correta. Porque a energia flui do mais quente, que perde energia, portanto perde temperatura, para o mais frio, que recebe essa energia e esquenta. Por isso, quando você deixa algo quente ao ar livre, né, ele esfria até ficar na temperatura ambiente, fica morno. Né? Se for, depende, se eu tiver um lugar gelado, fica frio. E quando você pega algo gelado e põe fora da geladeira, pega a geladeira e põe fora, o que acontece? Naturalmente esquenta até chegar na temperatura ambiente, do equilíbrio térmico. Tá? Então tá certo a afirmação A, que fala que o que o estudante falou está errado, pois contraria a segunda lei da termodinâmica. Quais são os outros jeitos de chegar até a lei da termodinâmica? Vou repetir aqui, só para quem for, chegou nessa questão só. Outra maneira de se enxergar não é impossível construir uma máquina térmica com rendimento 100%, porque uma parte da energia sempre vai ser perdida, não vai ser convertida em trabalho, não dá para converter integralmente 100% da energia da fonte quente em trabalho. E a terceira forma é a entropia do universo, sistemas isolados, sistema que não troca calor com o meio externo, sempre tende a aumentar, nunca diminuir. Né? Sempre a desordem, a entropia, que é essa energia interna do sistema, essa desordem do sistema, a entropia, sempre tende a aumentar. Para você manter as coisas coesas, manter as coisas inteiras, você tem que sempre ficar despendendo, gastando energia, tá? Beleza. Então a alternativa A é a correta. Vou deixar só um pontinho aqui para olhar, analisar as outras por didática para ver por que estão erradas. Certa, pois concordam. Meu já está aqui, está errada essa afirmativa porque a afirmação dele está errada. E aqui está dizendo que a afirmação do estudante está certa. E aqui fala do princípio da conservação de energia. Eu já falei na questão 1, é aquele princípio que fala que quando não tem força de atrito, não tem resistência do ar, ou seja, não tem força dissipativa, a energia mecânica, que é a soma da cinética com a potencial, com potenciais, né, que tem elástica gravitacional, se mantém constante. Então, se você diminui cinética, é porque aumentou alguma das potenciais, diminui potencial é porque aumentou outra potencial elástica e aumentou cinética, né? Então, aí esse é o princípio da conservação da energia. A energia, ou mais genericamente falando, a energia transforma-se de uma coisa para outra, mas não some, né? Mas é mais a ideia que eu falei da conservação da energia mecânica. Certa, já está errada essa afirmação, porque a afirmação do estudante está errada, pois concorda com a lei zero da termodinâmica. Qual que é a lei zero da termodinâmica? Eu falei rapidamente da primeira lei, na questão 1, e falei muito da segunda lei. A lei zero, por que eu achei uma lei zero? Porque ela foi enunciada depois que tinha sido criada a primeira e a segunda. Né? Lei zero, é estranho, né? Lei de zero não, lei zero. Né? Porque geralmente tem primeira lei, segunda lei, né? Newton é assim, Kepler é assim, primeira, segunda, terceira. Aí como tem essa lei zero? Como assim? Voltou? Sabe aqueles filmes que faz sucesso? Tem um, dois, três, o cara faz um prequel. O que aconteceu antes? Se chama de zero? É isso. Tinham se criado duas leis, a primeira lei e a segunda lei. Só que para elas terem embasamento, para vir lá de baixo, com todo o embasamento teórico, tudo certinho, tudo encaixadinho, se pressupunha algo que não estava em lei. Tá? Aí teve que criar uma lei para poder assim deixar tudo organizado, para ela poder sustentar realmente a primeira e a segunda lei, que fala o seguinte: se um corpo A está em equilíbrio térmico com um corpo B e este corpo B
está em equilíbrio térmico. O que é equilíbrio térmico? Mesma temperatura, então não estão trocando o calor entre si. Térmico com um corpo C, então o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo C. Parece óbvio até, se você parar para desenhar aqui, ó, tem um corpo A, um corpo B e um corpo C. Basicamente está falando assim, ó, se a temperatura de A é igual à temperatura de B, e se a temperatura de B é igual à temperatura de C, então eu posso falar que a temperatura de A é igual à temperatura de C. C. Basicamente é isso. Mas isso precisa ser enunciado para dar toda a sustentação teórica da primeira e segunda lei da termodinâmica. Como ela foi construída depois, ela foi enunciada depois, ela virou a lei zero, tá? Então, existe a lei zero, né? Mas não tem a ver com o exercício e a afirmação do estudante está errada, então a C está fora. E a D fala que é errada, ok, realmente a afirmação é errada, pois contraria o princípio do equivalente mecânico da caloria. Vou relembrar ali, porque eu não tinha certeza, mas o equivalente, que cai pouco, né, esse termo. O equivalente mecânico da caloria, basicamente diz, fala entre a relação em caloria e trabalho, e fala da relação, cadê? Da relação entre energia térmica e trabalho mecânico. Que é uma relação de equivalência de quanto você gasta, absorve energia térmica e transforma em trabalho mecânico. Basicamente é isso. Tá? Então, sim, a afirmação está errada, mas não é porque contraria esse princípio do equivalente mecânico, né? Porque essa parte aqui está falando só de energia sendo convertida em trabalho, que nem acontece nesse exercício. Por isso a D não é a correta, e sim a letra A de amor.